Boa noite você aí do Clube do Filme. Vamos começando mais um Clube dos Quatro aqui. Estou ao meu lado Eupídio Rocha, Bruno Barros e Cid Vasconcelos. Hoje a gente vai falar sobre Mickey 17, o novo filme de Bong Joon-ho, que foi escanteado. A gente vai falar também sobre isso. Vamos falar sobre a carreira do diretor, vamos falar um pouco sobre os outros filmes dele, fazer uma contextualização e logo depois a gente vai entrar no filme em si, o filme que foi lançado no Festival de Berlim esse ano e logo depois nos cinemas. Eu não sei se no momento que vai sair esse vídeo ele ainda está em cartaz, eu duvido muito, porque o filme está sendo meio que boicotado. Mas eu espero que você possa ter assistido e a gente vai falar um pouquinho sobre o filme hoje. Começo aqui com Eupídio Rocha para fazer essa contextualização e trazer para a gente um pouquinho sobre o que é esse filme Mickey 17. Fala aí, Eupídio. Bom, começando então, né, Hugo? Bom, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos lá. O Bong Joon-ho, ele é sul-coreano, ele nasceu em 1969. O pai dele tem uma formação em design gráfico, o avô escritor. Então isso permitiu que ele tivesse um contato e um consumo muito consistente e contínuo de artes, né? Ele é formado em sociologia, o que de certa forma explica as questões, digamos assim, de crítica que ele coloca nos seus filmes, né? E também, ao mesmo tempo que ele se formava em sociologia, ele também fez a Academia de Cinema Coreana. Ele faz parte aí de uma leva de diretores coreanos que ganharam um destaque, um boom, digamos assim, de cinema sul-coreano, né? Preciso deixar bem claro, a gente fala coreano, mas é um cinema sul-coreano, né? A partir ali do final do século XX, principalmente nos primeiros 10 anos do século XXI. A obra dele tem características muito específicas que vão ficar bem evidentes quando a gente começar a falar ao longo aqui do nosso papo, né? E o filme Mickey 17 é baseado num livro do Edward Ashton, um livro de ficção científica de muito sucesso nos Estados Unidos e de repercussão em todo o mundo, né? E em síntese é a história desse cara, né? O Mickey, que por uma série de problemas econômicos ele acaba se envolvendo com uma expedição interplanetária de colonização de um planeta, só que na hora que ele assina o contrato, ele não lê as letras miúdas. Leiam as letras miúdas, né? E essas letras miúdas que ele não leu determinam que ele vai ser o papel dele, a função dele, o trabalho dele nessa viagem e durante a colonização vai ser um descartável, ou seja, ele vai fazer uma série de missões e trabalhos perigosos, porque quando ele falecer, ele vai ser recriado através de uma máquina, tipo uma impressora 3D que vai reimprimi-lo. E aí a gente tem a história desse protagonista e suas confusões, desavenças, desafios e os perigos que ele enfrenta durante essa viagem espacial e a colonização do planeta. O filme, com certeza, ele tem um... Na verdade, o filme não, né? O próprio Bong Joon-ho, o diretor, ele tem sempre essa veia política dentro dos filmes dele. Ele foi lançado, vamos dizer assim, ao mundo, né? De uma forma muito forte a partir da vitória dele no Oscar com Parasita. Acho que foi no Oscar 2020. O filme foi lançado em 2019, então no Oscar 2020. Ainda não tinha pandemia no dia do Oscar. E aí, uma das coisas que falaram muito do filme, um dos elementos, foi justamente esse teor político que o filme trazia. E isso está presente em várias das obras dele, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão política também. Bom, eu posso falar um pouco que o Bonru ele tem essa pegada política, principalmente numa crítica social, né? E ao abordar temas que mostram a luta de classes, né? Mostram o abismo que existe entre os poderosos e os desprovidos, né? E isso é muito trabalhado na ficção científica. O Mickey 17, como uma boa ficção científica, né? E como um bom filme de gênero, né? Ele parte de uma história aparentemente simples, ou uma história de aventura, né? E a partir dessa história de aventura você tem todo um subtexto que permite essa discussão. E o filme vai fazer isso, né? Você tem ali figuras que são assim, você bate o olho nessas figuras e você sabe o que o diretor está querendo dizer, né? E ele faz isso de uma forma muito amarrada em todos os seus filmes. Aí é importante a gente falar que a Coreia do Sul tem essa questão da luta, né? Entre estabelecer uma democracia e lidar com os anseios totalitários das forças repressoras, principalmente dos militares. Né?
A ficção científica ela tem muito esse papel, né, de confrontar a sociedade contra uma ameaça que é externa e, a partir disso, testar a capacidade de cooperação dos indivíduos, e aí abre margem para fazer esse tipo de comentário de classe, né? Eu acho que, além da ficção científica, tem muito essa questão do filme Kaiju, que é basicamente sobre essa ameaça externa. Acho que todo mundo aí conhece, já ouviu falar pelo menos de Godzilla, que é um filme sobre isso, sobre essa ameaça que assola ali o Japão no período do pós-guerra, e representa bastante essa questão dos traumas do pós-guerra e como que a sociedade ali ela se une para combatê-la. E o Bong Joon-ho ele tem essa influência do cinema kaiju. Tem um Hospedeiro, que também é sobre um monstro que surge do nada e as pessoas precisam cooperar a partir disso. Tem toda essa questão também da atuação estatal para promover ali assistência para aquelas pessoas principalmente mais pobres. Então essa questão da desigualdade, do assistencialismo, são temas que vai ali pegar todos os filmes do Bong Joon-ho, principalmente esse que tem um pouco dessa influência, como o Mickey 17 aqui, não tanto essa questão do Estado, mas muito no Hospedeiro, no Expresso da Manhã, e também no Parasita fala muito sobre essa questão da desigualdade social. Então isso é uma constante ali dos filmes do Bong Joon-ho, muito influenciado por essa questão do cinema, de gênero da ficção científica e do kaiju. Ele com certeza é um cinéfilo de carteirinha, o Bong Joon-ho, e por isso ele trabalha muito com questões como essa ali dentro do filme. É interessante tu falar isso do Kaiju, Bruno, porque esse é um outro filme diferente do Parasita, né, que vai trazer essa figura de um animal estranho, não vou chamar monstro assim, né, que o filme acaba não retratando dessa forma, mas de certa forma, também, eu não sei se tem essa referência também à questão do monstro Kaiju, ou se não, assim, se está mais em Hospedeiro e mais a questão política. O que é que tu acha? Eu acho que em questão de caracterização dos monstros, a influência ali ela é bastante direta. Que são esses monstros assim irreconhecíveis. Eles não são necessariamente um monstro do nosso conhecimento, não é um animal, é um ser ali um pouco disforme. Que a ideia é justamente caracterizar ali o mais monstruoso possível para a gente olhar para essa questão da humanidade. O monstro não pode ser muito humanizado porque ele não pode despertar mais empatia do que os próprios seres humanos. E aqui em Mickey 17, apesar de eles serem relativamente dóceis, eles são amigos, eles salvam o nosso protagonista, mas ainda existe um estranhamento, justamente por essa dificuldade de reconhecer aquela criatura. Eu acho que também a ficção científica, filmes de monstro em geral, fazem muito isso. Apostam na irreconhecibilidade da criatura para distanciar a gente delas. Não é como se o monstro fosse, por exemplo, tem filmes que transformam tubarões em monstros, tigres em monstros, predadores em monstros, mas isso acaba sendo falho, porque a gente tem empatia por esses personagens, por esses animais, porque não são monstros. A ficção tentou criar esses monstros. Mas um filme que mostra muito isso, fugindo um pouco do Bong Joon-ho, é A Chegada. Talvez seja a concepção mais estranha do alienígena, né? São manchas. Como que a gente vai criar empatia por essas manchas? E é um pouco essa pegada que o diretor ele vai trabalhar, essa questão da nossa capacidade de empatia com o estranho. Então tem muito isso aqui no Mickey 17. Não como um monstro no sentido de algo que representa uma ameaça intergaláctica, talvez, mas esse estranhamento e como que a gente se posicionar diante disso. Acaba que no Mickey 17 os seres humanos também são a principal ameaça. Eu acho que a gente tem personagens aí que são caricatos, mas que eles fazem ali o maior mal para a sociedade. E o filme é até eficiente nesse sentido, de colocar todo mundo com a mesma opinião sobre esse vilão. A caricatura ajuda isso. Ninguém vai criar empatia com esse vilão frente a essas criaturas. Sabe o que é interessante? É que isso aí que tu falou, que ele até adia a questão do monstro. O monstro ele acaba salvando lá o protagonista, mas Bong Joon-ho ele adia isso, né? O filme começa já ele lá no buraco, né? Como se fosse uma caverna lá, todo quebrado. E aí o monstro chega e a gente acha que ele que o monstro engole ele, né? E só depois é que a gente vai perceber que, na verdade, esse monstro que o filme tá meio que programando para exibir, na verdade, ele faz
meio que uma troca, né? O monstro acaba não sendo essa monstruosidade toda, e inverte-se o papel de quem é o monstro, de quem é o opressor e de quem é o oprimido. Eu acho bem interessante também no filme. Mas assim, uma coisa que eu estava falando aqui, logo no início, era sobre o próprio diretor Bong Joon-ho, né? E a sua relação com o Parasita, principalmente aqui no Brasil, mas assim, talvez nos Estados Unidos também. Já era um diretor conhecido, mas ele acaba ficando ainda mais venerado logo depois da vitória do Oscar. E eu queria saber sobre Siri, que num episódio sobre a Nora, que está aí para vocês assistirem, se vocês quiserem, ele vai falar também sobre a questão do culto a Sean Baker e tal. E aqui eu acho que tem também um pouquinho um pouquinho disso em Bong Joon-ho, né, Siri? O que é que tu acha? Tem sim. Eu só queria voltar um pouco aí na fala tanto do Elpidio quanto do Bruno, em relação aos filmes que o Bong Joon-ho fez, e como ele abandona realmente essa referência ao Kaiju quando ele faz Expresso da Manhã, quando ele faz Okja e quando ele faz Parasita, né? São filmes que o discurso político ele está muito ali frontal, né? Você percebe sem metáforas, sem nada. Os personagens estão ao tempo todo exercitando o discurso político ali. O cenário que você tem em Expresso da Manhã é um trem, né, vagando por um mundo desértico, polar, e os vagões são a divisão de classe, né? Quem está mais ao fundo são os mais pobres, os menos favorecidos, e quem está mais à frente são os mais abastados. E você tem realmente uma revolução acontecendo. Okja, ele já trata do meio ambiente, dessa preocupação pelo planeta. E em Parasita ele volta, né, para a Coreia do Sul para explorar um pouco essa verdade inconveniente de que lá na Coreia do Sul, por mais que seja um país com bastante investimento, com bastante tecnologia, também cai nessa globalização da pobreza, né? Ou seja, é um país que tem muita disparidade entre os mais abastados e os menos. Então, o Bong Joon-ho, quando ele faz o Parasita, como você falou, Hugo, ele realmente explode para a grande cinefilia, sobretudo a brasileira. E acontece algo, não como o Sean Baker, né? O Sean Baker ele tem uma outra pegada, é o cinema independente, então é uma outra turma, né, que meio que venera o Sean Baker. O Bong Joon-ho, ele caiu eu não gosto de falar do público comum, né? Do cinéfilo médio, eu não gosto disso. Mas, de uma forma generalizada, quando o Bong Joon-ho fez Parasita, aqui no Brasil já se falava muito em obra-prima, que não haveria outro vencedor, por exemplo, do Oscar, que não Parasita. E todo mundo comemorou muito. E eu me lembro de algumas críticas positivas ao filme, falando de como o Bong Joon-ho criava linhas, né, no filme, e isso era colocado em repetição, vários canais falavam sobre as linhas verticais no filme Parasita, que diferenciavam um personagem do outro, fazendo com que um personagem estivesse num local mais claro, outro mais escuro. E alguns anos antes, o Ali Moritiba, ele fez Deserto Particular, né, em que também utilizava a linha, sobretudo numa grande imagem, né, que tem os dois protagonistas separados por uma linha de uma barragem, né, onde você tinha claramente ali uma metáfora, uma alegoria de um personagem com sentimentos retidos, né, por essa barragem, ou seja, cheio de sentimento, mas tendo que realmente permanecer para ele. E, como a gente fala, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, o Bong Joon-ho, né, e o cinema sul-coreano, de uma forma geral, passou muito por isso através de Parasita. Então, poucas pessoas conheciam o cinema sul-coreano, passaram a conhecer através disso, e, assim, tudo que assistem lá, de uma forma geral, é tudo muito bom, mas são incapazes de olhar para o cinema brasileiro, né, com esse mesmo afeto, com esse mesmo reconhecimento de qualidade que nós temos aqui. Eu gosto muito de Bong Joon-ho, eu gostei de Parasita, acho que ainda hoje o meu preferido é Expresso da Manhã, justamente por essa frontalidade do filme. Eu gosto muito da coragem que se tem em fazer um filme dialogar mesmo com aquilo que é necessário, sem utilizar metáforas, sem utilizar discursos que enveredem por caminhos que talvez tortuosos, talvez não vai chegar a lugar nenhum. Ali não, ali nós temos
uma classe realmente lascada que vai armar uma revolução porque sabe que aquilo não está certo e vai para a guerra. O Parasita, o cinema coreano começou com Parasita, né? O pessoal fala Para aí. muitos, para muitos é. Bem, vamos entrar então propriamente no filme falado, né? O Mickey 17, nem todo mundo sabe que o diretor de Parasita lançou outro filme recentemente. E eu acho que, inclusive, algumas pessoas que estão assistindo vão descobrir isso agora, porque o filme foi escanteado, não é isso, Eupídio? Ele foi vítima de uma articulação que acho que está ficando cada vez mais evidente dos grandes estúdios de Hollywood de reafirmarem quem é que manda nesse negócio. Você sabe que existe uma disputa entre o realizador, no sentido do diretor, o roteirista, e, de certa forma, até o produtor, né, do filme, com a estrutura, a engrenagem do estúdio, e, nesse caso, o produtor que representa o estúdio. Né? E o Mickey 17 é um exemplo claro disso. Né? Esse filme tem sido falado, tem sido comentado há, no mínimo, uns 2, 3 anos atrás. Ele ficou, se não me falha a memória, 1 ano na gaveta, esperando uma data certa de ser lançado. E qual foi a data que ele foi lançado? Um daqueles famosos meses de descarte que eles falam, o pessoal costuma falar, março, fevereiro e março. São meses que você, tipo assim, o filme está por sua sorte e risco, né? Às vezes você tem um ou outro blockbuster que entra nesse período para poder aproveitar que não tem concorrência, mas a maior parte dos filmes são filmes que não vão ter muitas condições de competitividade, até mesmo pelo próprio marketing, que vai ser muito menor feito quanto a esses filmes. O Mickey 17 ele custou 118 milhões de dólares. Até ontem, a renda dele tinha sido de 123 milhões, dos quais 45 milhões nos Estados Unidos e 58 milhões no mundo. Ou seja, ele está sendo muito mais aceito fora dos States, né, do que dentro dos States. Existe uma diferença aí muito representativa. Mas é um filme que não vai se pagar. A regra em Hollywood é que o filme tem que faturar aproximadamente 3 vezes o que ele custou. Esse era um filme que teria que faturar perto de 550, 580, 600 milhões de dólares. Isso não vai acontecer. Esse filme, logo, logo, se já não estiver, me parece que ele entrou essa semana no VOD, já tem no Prime, por exemplo, que é um dos canais onde você aluga filmes, né, e compra filmes no Brasil, né, e ele já está disponível. E eu acho que não, se ele estiver passando nos cinemas, provavelmente na cidade está reduzido a capitais, e provavelmente capitais muito específicas. Então o filme... Não, nos últimos dias. Exatamente. E o filme, então, ele representa uma coisa que todo diretor sonha e teme. É o convite para você fazer um filme nos Estados Unidos. Você faz uma obra, essa obra, por um motivo qualquer, chama atenção, os estadunidenses vão te chamar, porque a indústria dos Estados Unidos faz isso desde que ela existe, né? Ela traz alguém de fora para oxigenar o que é feito no país e aí lançar uma novidade. E a partir dessa oxigenação, dessa ruminação do que chegou, eles vão aprimorando, eles vão desenvolvendo, eles vão mantendo qualidades, né, características novas no modelo de produção industrial. E o John Booroo talvez é a mais recente vítima desse processo. E se a gente for elencar aqui, nós vamos ficar 4 horas falando de diretores que já passaram por esse martírio, né? Muito poucos se saíram bem desse processo. E é uma pena, né? Porque esse filme tinha um potencial, por exemplo, de alcançar muita gente, de atingir muita gente, né? Aquela ideia do blockbuster. Ele acaba tendo similaridades narrativas com blockbuster, de ter essa narrativa grandiosa, de ter um filme estruturado como um blockbuster, tem um pouco ali a questão do herói. O Mickey não deixa de ser um herói, mas ele acaba tendo um ciclo totalmente diferente de um blockbuster, justamente por conta dessa engrenagem dos grandes estúdios de querer escantear esse filme. E é uma pena, eu acho que o sucesso desse filme, na verdade, seria até necessário para oxigenar o que seria aí o blockbuster, que a gente vê num ciclo ruim de quase 20 anos aí de blockbusters ruins. Talvez a indústria tenha produzido a Planeta dos Macacos, Mad Max, e a Marvel que tenha feito 2 filmes bons nesse tempo, mas acho que carece de bons blockbusters, eu acho que se perdeu um pouco disso.
E aí tem a ver com aquilo de tentar fazer dentro do blockbuster algo um pouco mais sofisticado. Seja algo mais sofisticado esteticamente, tentar pensar um pouco fora dessa padronização que a gente fala, dessa universalização estética, como tentar trazer um conteúdo desse ponto de vista que a gente está falando social, com certo engajamento social, e sem falar isso de uma forma, às vezes, tão escrachada como eu acho que acontece em alguns blockbusters que fazem essa tentativa. Provavelmente vai ter discordâncias de mim, acha que esse filme também fala dos seus temas de uma forma um pouco escrachada, mas eu acho que até essa forma de lidar de uma maneira mais escrachada é um pouco sofisticada, com uma proposta de humor que tem caricaturas, que tem um certo estereótipo, mas ainda pensado dentro de uma ideia de humor. Mas eu penso desse potencial de um blockbuster no sentido de que é entretenimento, é um filme que entretém muito bem, sem precisar renunciar outras coisas, como essa questão da reflexão e do pensamento crítico e esse olhar para a sociedade. E aí eu lembro de filmes que são até muito parecidos com esse filme do Bong Joon-ho também, que são muito bons. O Tropas Estelares, do Verhoeven, também tem essa ideia. Filmaço. Caiu? Parece que o Bruno congelou, não? O Bruno caiu. Congelou. Vou avisar aqui para ele. Parece que ele deu uma congelada. Ele falou faltou... de Estelares, aí ele mandou um raio congelador nele. Ele mandou uma mensagem para mim aqui, ó. Faltou luz lá. Ih, então não tem jeito. Caralho. Então... Mas ele tá o argumento do Bruno é um argumento muito, muito consistente, né? É esse processo mesmo. A indústria dos Estados Unidos, ela consegue se manter nessa crista da onda desde que eles tomaram conta desse negócio de cinema lá nos anos 20, 30, justamente porque ela recebe os estrangeiros, né? Ela recebe esses imigrantes artísticos, né, que vão trazendo novidades. Eles fizeram isso no final no início, final da Primeira Guerra Mundial, fizeram isso antes da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, fizeram isso com os italianos do neorrealismo, o pessoal, os franceses da Nouvelle Vague. Então, é uma das maneiras como é que ela consegue se fortalecer e se atualizar. E o que o Bruno falou é muito interessante. É um filme que, se tivesse dado certo, e que, de certa forma, tivesse um empenho da indústria em que ele desse certo, ele poderia trazer muitas toques, muitas nuances interessantes para a própria produção industrial dos Estados Unidos. Mas aí volta de novo essa questão. A gente tem que enxergar os estúdios como um processo de produção industrial, né? Como um processo de produção industrial e que tem luta pelo poder. A gente está vendo essa luta pelo poder agora, né? A gente sabe que vai ter uma mudança na Disney por causa de resultados que foram alcançados. A própria Warner passou por uma ameaça de mudança que aparentemente ficou meio amortecido por causa do sucesso do filme do videogame, né? Mas é uma luta, uma disputa. E essa disputa mantém a engrenagem funcionando, né? E o John Bong-ho, como eu falei antes, é mais uma ilustre vítima desse processo. Pessoal, infelizmente aconteceu esse problema na casa de Bruno, né? Faltou luz, ó, parece que voltou, hein? Parece que voltou. Então, já acho que Bruno tá de volta, ele conclui lá o pensamento dele. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui, né? Que bom que no Rio de Janeiro é assim, porque aqui em Curitiba, se faltar luz, meu amigo, é só no dia seguinte. Ué, mas privatizou para melhorar, já diria o John Bong-ho, né? Não, o Bruno, ele quando ele caiu, ele estava comentando sobre essa similaridade entre Mickey 17 e Tropas Estelares do Paul Verhoeven. Tropas Estelares, para mim, é um filmaço. E aí entra muito naquilo que a gente já queria discutir aqui, sobre essa questão de como o Bong Joon-ho ele coloca em Mickey 17 o imperialismo, né? Essa crítica ao imperialismo. E é justamente nessa similaridade, né? De o mundo como o que a gente conhece, como o qual a gente conhece, já não dispõe, né, de recursos, já está realmente com
grandes problemas naturais, né? Tem até uma cena que eles estão lá no embarque da espaçonave lá, onde o Mickey 17 está lá fazendo o seu cadastro, né, para poder ir nessa excursão espacial, e está tendo realmente um vendaval ali, você só consegue ver por dentro, pelo vidro, o que está acontecendo lá fora, e é um grande furacão que está acontecendo ali com eles, e não há nenhum tipo de problema, porque eles estão seguros naquele local. Então, realmente, o mundo, o planeta, o nosso planeta já está realmente algo assim inabitável, né? Então, eles precisam, de fato, ir para um outro lugar. E esse outro lugar é sobre essa ideia de conquista, né? Então, é chegar nesse lugar e, se tiver alguma vida, exterminamos, porque esse lugar será nosso. Então, tem muito isso aqui em Mickey 17. Eu só não consigo afirmar que o Bong Joon-ho faz da mesma forma como faz o Paul Verhoeven, porque o Paul Verhoeven em Tropas Estelares é claramente uma caricatura. O filme inteiro é uma caricatura, do início ao fim, né? Mas é muito bem feita. Tem uma crítica muito bem pontuadas ali e muito forte, né? Sobre como os Estados Unidos vê o resto do mundo, como eles chamam aquela região, né, do sul global, que você tem ali Brasil e Argentina, ou seja, tem até uma perspectiva disso lá em Tropas Estelares. Aqui, apesar de que há um diálogo ali em que o Bong Joon-ho ele coloca aquele personagem caricato do Mark Ruffalo, né, como um político decepcionado pela sua carreira que não engrenou, ele não ganhou, mas ele é um megalomaníaco com muito dinheiro. Claramente ali é uma junção para mim, do Trump com o Elon Musk, né? E eu acho que fica muito mais claro ainda, como tem algumas cenas que os seguidores, os adoradores desse personagem usam um boné vermelho. Então, o Bong Joon-ho coloca isso ainda em mais evidência. Então, assim, às vezes às vezes sai um pouco do que o filme pretende. Eu acho até que esse humor às vezes é exagerado demais, vai para um caminho que não precisava e se perde o personagem. O próprio personagem do Marco fala, acho que é isso. Tem momentos muito interessantes em que ele consegue imprimir realmente um humor corporal, um humor na sua forma de falar, mas de repente, em determinados momentos, soa tão cafona que acaba realmente por reduzir um pouco, né, da trama e de como o Bong Joon-ho está cadenciando essa história. Eu acho que a gente tem ele de volta aqui. Boa Voltou. noite, Bruno. Ele tá aí de volta. A gente continua aqui falando bastante coisa. Eu pedi complementou tua fala, mas eu queria saber se tu quer complementar, né? Eu estava falando de Tropas Estelares, fazendo essa comparação. Seria bem legal a gente ouvir o restante do raciocínio. Eu queria complementar sim. É porque é uma leva de filmes aí que surgiram no final dos anos 90, na verdade nos anos 90 como um todo, e que mostravam esse potencial de você ter um cinema muito sofisticado, mas também de muito entretenimento. Acho que o maior exemplo de todos aí é o Matrix, sem dúvida, o Matrix é o grande exemplo dessa leva de filmes, mas também Titanic. Mas assim, eu acho que Matrix é a síntese disso. Eu acho que o filme é até sobre isso, né? Sobre esse limite entre o espetáculo e a crítica. A questão entre a ilusão entre a ilusão e a arte, né? O que seria assim, a arte. Você não precisa dessa alienação para produzir arte, né? Aquilo do desligar a mente. Você não precisa desligar sua mente para você curtir um filme. Então, eu acho que é um filme necessário a gente resgatar um pouco dessa ideia do blockbuster sofisticado. Não intelectualoide, mas bem pensado, bem feito, feito por gente que entende e que gosta de cinema, como o Bong Joon-ho é um cinéfilo, como eu falei na minha primeira fala. Então seria um pouco sobre isso, sobre como a gente está carente de blockbusters, com poucas exceções, como eu falei do Planeta dos Macacos, principalmente do Matt Reeves, que é outro cara também que sabe fazer esse tipo de cinema. Então eu penso que, do ponto de vista do ciclo do produto, esse filme poderia ser um blockbuster, ele poderia ser feito para distribuir e rodar o mundo inteiro. Aquele filme que já nasce
com o seu sucesso programado. Seria muito pouco disso blockbuster. Seria muito interessante que filmes assim tivessem esse sucesso programado e, lógico, comprovando a sua qualidade pelo filme, né? Não basta que faça sucesso, mas sim faça sucesso e seja bom. Até porque o filme, eu acho que ele nem é tão sutil em algumas mensagens políticas, em alguns insights políticos e críticas sociais que ele vai fazer, né? Tem uma cena específica que é quando o personagem de Mark Ruffalo, esqueci como é o nome dele, não vou lembrar agora. Mas enfim, o personagem dele aponta a arma para a cabeça de Mickey 17, ameaçando estourar, e a esposa dele, desesperada, manda ele parar, né? Porque vai sujar o carpete. Então, assim, o problema não é a vida humana que vai, enfim, a vida que vai se restituir, né? Mas o problema não é a desumanização de todo esse processo, do tiro na cabeça, da violência em si. O problema é o carpete caro dela que vai manchar, né? Eu acho isso legal. Por outro lado, eu acho um pouco menos sutil do que outros filmes do próprio Bong Joon-ho, né? Mas eu acho que isso também cai muito no que o Bruno falou, né? De ser uma coisa mais blockbuster mesmo, ser uma coisa mais entretenimento e aí trazer nos arredores esses insights. Então, eu gostei muito do filme, mas isso aí talvez seja uma coisa que me atrapalhou um pouco, né? Diferente de Eupídio, que eu acho que o humor foi o que mais atrapalhou, né, Eupídio? O Bong-ho, ele tem uma assinatura. Os filmes dele são uma mistureba de gêneros. Ele trabalha os tais gêneros cinematográficos do cinema dos Estados Unidos, né? O policial, o suspense, o kaiju, o filme de monstro, igual o Bruno acabou de falar também, e a própria ficção científica, né? No caso aí do Mickey. Mas tudo isso é feito com a inserção de determinados elementos que, quando bem administrado, o ritmo do filme se mantém. Quando isso não é bem orquestrado, isso não é bem, digamos assim, estabelecido dentro da narrativa do filme, você tem um baque, que é um humor que, por exemplo, no Memórias de um Assassino, é um humor que vai te mantendo dentro da narrativa. É um insólito, um incômodo, um diferentão que te leva para querer acompanhar aquela história até o final. No Mickey, não. No Mickey, o humor, ele se propõe a ser uma sátira, ele se propõe a ser uma sátira política, né? Mas, às vezes, ele resvala para um humor muito, muito simplório, sabe? Um humor que a gente chamaria de cafona, um humor bobo, onde aquilo que os personagens estão fazendo, ao invés de despertar para você o interesse em, que legal, que interessante, eu estou sendo provocado, fala assim, tudo bem, mas isso que esse cara está fazendo é uma piada recontada. Então, existe essa assinatura no cinema dele. E no caso do Mickey, é mais um dos problemas que a gente vai encontrar nesse filme. Volta de novo àquela discussão que a gente tem falado. Você é um cara que conseguiu realizar uma obra pertinente, uma obra importante. O cara do estúdio chega na porta da sua casa com um caminhão cheio de dólares. Faça um filme. Você fala assim, beleza, vou fazer o filme da minha vida. É o primeiro pensamento que você tem. O segundo é, meu Deus, como é que eu vou administrar esse dinheiro inteiro? Como é que eu vou administrar esse orçamento? Então, isso. É uma coisa da indústria, né? Uma articulação da indústria que mantém a indústria nesse seu trajeto. E volta de novo aquela coisa. A gente, igual o Bruno falou, a gente tem blockbusters e blockbusters. Tubarão é um blockbuster. Star Wars é um blockbuster. Poderoso Chefão é um blockbuster. Agora, o Capitão América 4 também se propõe a ser um blockbuster, né? Branca de Neve se propunha a ser um blockbuster, né? Então, tem essas variações que estão dentro dos meandros da indústria. E é uma coisa importante também, né? Prova que toda fórmula cinematográfica ela tem o seu sucesso garantido, mas, ao mesmo tempo, ela tem particularidades que levam determinados filmes programados para serem um sucesso a serem escanteados, a serem escondidos, a serem deliberadamente derrubados. Muito do que o Mickey 17 está sofrendo nesse processo da Warner de querer jogar o filme para debaixo do tapete é, evidentemente, a questão política.
Esse filme, se o resultado da eleição dos Estados Unidos tivesse sido outro, ele teria uma trajetória muito diferente. Se esse filme tivesse sido lançado nos finais do governo Biden, ao invés de ter sido programado para o início do governo Trump, esse filme teria trajetória muito diferente, sabe? Então, acho que, de novo, reforça essas conexões do contexto do filme no momento que ele está sendo feito. Cid, sobre as atuações do filme, Cid. Pegando um pouco do gancho do que o Eupídio falou em relação ao humor, em relação também ao filme ser de estúdio, é isso. O filme, ele é fraturado, né? Me parece muito que o Bong Joon-ho ele não teve o corte final. Ou seja, esse filme passou ali na pós-produção, ó, isso aqui corta, isso aqui corta. Por que eu digo isso? Porque realmente a gente tem ali uma quantidade de personagens que, em determinado momento, recebe um certo holofote, mas depois, quando a gente vai ver o filme inteiro, simplesmente some, né? Então tem aquela, eu acho que é a cientista, né, a ruiva, que tá em evidência. Ela é uma mulher que tem um romance com uma outra mulher, né? Tanto é que aquela outra mulher acaba morrendo. Tem aquela cena em que o personagem do Mark Ruffalo discute com o Mickey 17, e depois ela se interessa de forma amorosa até pelo Mickey 17, quando já existe o Mickey 18, né? Então, assim, o filme, a gente, é um pecado, né? Mas é o que acontece, como o Pedro falou, ele se vendeu para o cinema estadunidense, um cinema de estúdio, e é assim que acontece, né? O estúdio tem a última palavra. Então, o filme perde muito por conta disso, por um roteiro que talvez não tenha sido filmado em sua completude, ou seja, muita coisa ficou de fora. Eu acho que tem um final realmente bem, bem acelerado, mas para falar especificamente das atuações, se tem uma coisa muito boa nesse filme, é o Robert Pattinson. Isso realmente de louvar os dois personagens que ele faz, que são dois personagens bem distintos, até mesmo na fala. E aqui eu não estou nem falando só da voz, ele faz uma voz diferente. É a construção da fala, é a construção do pensar, o abrir a boca, né, as pausas. Realmente é um trabalho muito bom. E é interessante ver realmente. Robert Pattinson é um dos atores aí dessa nova geração, que eu acho que nem é mais a nova geração, ele já está aí já há algum tempo, bem consolidado, e seus filmes sempre trazem esse desafio para ele, né? Eu gosto de como ele se desafia, até mesmo quando ele fez, né, já que a gente falou aqui de blockbusters, o novo Batman. O restante dos personagens, realmente, tirando o Mark Ruffalo, que ele tem esse holofote por conta desse tom cômico que o filme traz, a restante fica muito a desejar, né? O Steven Yeun, Steven Yeun? Né? Steven Yeun que é o amigo do Mickey 17, é realmente um personagem que não diz para que veio. Ele entra no contexto do porquê o Mickey 17 está ali, mas a partir disso aí é completamente excluído. E os outros personagens que rodeiam o personagem do Mickey 17 também, né? O seu próprio par romântico, e todos os outros ali que ficam rodando aquela espaçonave, aquele universo que o filme propõe, mas nenhum se aprofunda, nenhum tem camadas, a não ser os dois personagens do Robert Pattinson, o Mickey 17 e o Mickey 18. São duas construções completamente diferentes, né? São dois arquétipos ali brigando, né? O Mickey 17, ele claramente não é um herói, mas ele se propõe e tenta ser um herói. Enquanto o Mickey 18 é aquele cara que tem todas as características de um herói, ele é forte, ele tem mais habilidades, ele tem protagonismo, né? Ele assume o protagonismo em alguns momentos, mas ele não quer ser herói. Ele é meio... seria um bad boy, né? Ele não tem as virtudes de um herói, mas tem os atributos. Então, acho que são arquétipos ali meio que entrando em conflito, e aí, com certeza, isso é muito maneiro. A questão daquela formação do duplo, né, que são, ao mesmo tempo, iguais, mas também diferentes. Perfeito, vamos então aqui para as indicações. A gente está chegando aqui ao final da nossa
do nosso Clube dos Quatro, aqui sobre o novo filme de Bong Joon-ho, o Mickey 17. E como já é uma cultura aqui do Clube dos Quatro, vamos para as indicações de um filme. Para essa semana, a gente vai indicar um filme do Bong Joon-ho. Então, cada um vai fazer aqui uma indicação. Eu queria começar com o Bruno aí, para dar essa primeira indicação. Quem você indica, Bruno? Bom, eu comentei um pouquinho sobre essa influência do cinema Kaiju no cinema do Bong Joon-ho. Eu gosto muito dos filmes Kaiju, principalmente o Godzilla, o original, de 1957. É do Ishiro Honda, o maior expoente aí do que a gente pode chamar de um gênero, que com certeza influencia a filmografia. Eu acho que é um tipo de filme, acho que um pouco subestimado, um pouco subvalorizado, então não teria como fechar com uma indicação que não Hospedeiro, talvez aquele filme que fosse declaradamente assim, inspirado nesse tipo de filme. É um filme totalmente de gênero mesmo, onde talvez esse subtexto político está mais penetrado numa narrativa que é de gênero e não colocada de uma forma totalmente escrachada. Talvez em alguns momentos sim, tem esse humor um pouco mais direto, mas eu acho que esse filme que sintetiza muito o que eu falei lá no início daquele filme, que você não precisa suspender nem o entretenimento e nem a questão do pensamento crítico. E é um filme também muito forte, muito poderoso, do ponto de vista dos personagens, de um pai procurando a sua filha e fazendo de tudo para proteger os seus filhos. Então acho que ele tem várias dimensões ali da narrativa que convergem para fazer um filme de fato poderoso. O Hospedeiro. Bom filme aí, O Hospedeiro, do Bong Joon-ho, de 2006, não é isso, Bruno? Acho que é o filme de 2006. Se não me engano é 2008, mas estou com essa dúvida também. 2006, é 2006. 2006, olha aí. Eu vou indicar o Parasita, vou aqui ser um pouco óbvio assim, né? Vamos dizer que é o mais famoso dele, não tem como indicar, é um grande filme. Eu acho que todo o teor político de Bong Joon-ho e dos outros filmes aqui em Parasita está de uma forma extremamente mais visceral, né? No sentido de como ele ataca a questão da classe social e como ele desnuda todo esse problema, mostrando que não é um problema de determinado país, de determinada sociedade, mas é um problema estrutural, é um problema estrutural do capitalismo. Muita das coisas, dos problemas que a gente vê no Parasita, a gente pode fazer um paralelo com diversos lugares, inclusive com o Brasil. E eu acho que esse é o grande trunfo do filme, fora que ele faz muito o que Bruno fala também, né? Ele alia esse comentário político, eu acho que está muito presente, muito forte em Parasita, com a questão do entretenimento, tanto que muitas pessoas gostaram do filme, e não tem nada a ver com a questão política, gostaram pelo entretenimento em si, pelo suspense que o filme causa, e por toda a forma como o Bong Joon-ho trabalha dentro do filme. Então, essa seria a minha indicação. Chamar aqui, então, agora Eupídio para indicar o filme dele. Bom, eu vou indicar um policial com suspense, né? É um filme que o Bong Joon-ho vai fazer logo depois de Memórias de um Assassino e de Hospedeiro. Ele chama Murder, em busca da verdade, a busca da verdade, deixa eu conferir o texto aqui, Murder, a busca pela verdade. É a história de uma mãe que tenta provar a inocência do filho, que é acusado de assassinato, e como toda mãe, ela tem uma visão, digamos assim, um tanto quanto equivocada sobre o seu filho, né? E à medida que ela vai descobrindo a verdade, vai se conscientizando do que é a verdade, o filme vai numa escala de tensão e suspense extremamente interessante. É um filme sul-coreano na veia, sabe? Com aquela interpretação meio histriônica dos atores sul-coreanos. É um filme que o humor e o drama estão muito bem equilibrados, e é uma pequena pérola, na minha opinião, uma pequena pérola do diretor que merece ser descoberto. Talvez não seja tão conhecido, porque acho que logo depois desse filme ele começa a carreira internacional dele, e aí o filme acaba ficando um pouco escanteado, meio escondido pelo que vem depois e pelo que veio antes, né? Cid. Bom, eu já citei aqui hoje, durante a nossa conversa, e cito de novo, que é o Expresso do Amanhã, um filme de 2013. É quando o Bong Joon-ho começa a flertar com o cinema estadunidense. Para os Marvelettes aí, tem Chris Evans, né, o Capitão América como protagonista.
É um filme, como eu disse, ele é muito frontal, ele não tem melindre no discurso. A imagem que você assiste é exatamente o que ele quer transmitir. Né? Você tem realmente essa discussão das classes sociais, dos menos assistidos, dos mais abastados e favorecidos, de corrupção e tudo. Então está muito claro ali, dentro de um sistema mais horizontal, né? A gente está muito acostumado a ver aquela pirâmide, né, social, onde você tem as estruturas e as classes divididas de forma vertical. Aqui não, aqui é de forma horizontal. Então é um filme que está no Mercado Play, né, não é merchan não, mas é só uma indicação para quem quiser assistir, tá lá. Expresso da Manhã, filme de 2013, dirigido por Bong Joon-ho e protagonizado por Chris Evans. É isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui a mais um fim de uma live aqui no Clube dos Quatro, e a gente vai retornar próxima semana. Vamos anunciar para vocês qual vai ser o filme, e eu espero que vocês tenham gostado. E aqui um abraço aqui para todos vocês. Valeu, gente!